Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio Otaciliense, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio Otaciliense é o nosso jornal. Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas. Anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz. Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar. Sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. Meus amigos e minhas amigas, eu sou Elaine Leal e nós estamos dando início nessa manhã a mais um programa CO Entrevista. Nós vamos falar nessa manhã sobre a questão da pandemia da Covid-19. Nós vamos estar falando de forma muito especial sobre as questões aqui do município de Otacílio Costa. E desde já, nós agradecemos a você que está com a gente, nos acompanhando, que sempre liga aqui no Facebook do Jornal Correio Otaciliense. Lembrando que o nosso jornal e a nossa TV, a TVCO, tem por ética sempre apresentar a você os fatos. E você vai fazer, é claro, a sua conclusão. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Nessa manhã nós estamos recebendo, como já recebemos tantas outras vezes, o prefeito de Otacílio Costa. Bom dia, prefeito. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sérgio. Bom dia a toda a equipe do Jornal Correio Otaciliense. Um bom dia especial a você que está nos acompanhando aí pelo CO. E bom dia à nossa secretária Terezinha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, Elaine. É sempre bom poder receber, né, cada um de vocês aqui para esclarecer a população aquelas dúvidas que vão surgindo ao longo dos dias. Também vamos estar conversando com a Terezinha, secretária de Saúde aqui do município. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Então, pessoal, atualizando vocês, né? Ontem à noite saiu mais um boletim emitido pela Secretaria de Saúde. Em Otacílio Costa foram confirmados 291 casos da Covid-19. Destes, 168 já estão recuperados. Hoje nós temos uma pessoa internada, de acordo com o último boletim. E eu estava fazendo umas contas, o primeiro boletim de agosto, se não estiver errado, e se eu estiver pode me corrigir, sem problema nenhum, foi 2 de agosto, né? Deu conta de que 145, naquele caso eram 5 pessoas entrando em agosto. E com esse último boletim,
fechou até ontem 151 casos confirmados da Covid-19 em apenas 15 dias, né, nesse mês de agosto. E aí a gente fica realmente preocupado e lembra daquela previsão lá de trás dos 400 casos. Né? Porque se continuar nesse ritmo, eu acredito que não vai ser difícil chegar nos 400 casos. E aí eu já traço aqui minha pergunta para a secretária de Saúde. Terezinha, né, 151 casos em 15 dias. O que atribuir a isso, já que o município está aí fazendo tantas ações de combate à Covid-19? Elaine, nós estamos no pico, né? Não só na nossa cidade, como na região, né? Agora é aquele alerta vermelho em que todas as cidades, né? Nós tínhamos uma cidade que não tinha nenhum caso e acabou tendo. Então hoje Santa Catarina não tem nenhuma cidade, a nossa região aqui não tem nenhuma cidade que não tenha um caso de Covid, né? Mas esse aumento também se dá ao número de testes que a gente está aplicando, sabe, Elaine? Por quê? Tem muitas cidades que estão com nível baixo de Covid, mas se tu for analisar, não estão aplicando testes, né? E nós estamos com os testes rápidos, estamos com um laboratório dentro do nosso centro de referência, né? E a nossa margem de testes, ela é grande, né? Para ter uma ideia, só no dia de ontem a gente atendeu 100 consultas, né? Foram 26 testes rápidos, 57 testes sorológicos e 10 antígenos. Então, assim, se tu tá testando, é automático que vai aparecendo, né? Então, tem cidades que o índice está baixo, mas por quê? Tem que analisar se eles estão realmente testando a população. Quanto mais a população for testada, mais vai dar caso reagente e mais a gente vai entrar com o tratamento dessas pessoas, né? Pessoal, lembrando, vou dar uma lida aqui para vocês também. Nós recebemos boletim da região, né, de Lages e região. Ontem, pela manhã, também foi confirmado na cidade de Lages 2.147 casos, né, da Covid-19. Destes, é claro, 1.663 já recuperados, 416 pessoas em isolamento social. A nível de óbitos, infelizmente, em Lages já são 38 e em outros municípios da região serrana, 20 casos, né? Somando aí 58 óbitos na região serrana. Ocupação dos leitos de UTI até ontem de manhã estava 95% dos leitos de UTI na Serra Catarinense ocupados. Prefeito, falei aqui com a secretária sobre o aumento dos casos, né? E concordo com ela na questão, quanto mais você testa, mais resultados, né, nós vamos ter. Diante das medidas que o município tem tomado para combater a proliferação, né, da Covid-19, o senhor avalia que tem dado efeito ou está reavaliando, pensando em colocar mais medidas? Porque à medida que a gente vai vendo na internet, nas redes sociais, a gente recebe muitas mensagens, né, e a gente sempre fala, gente, pode mandar, mas não esqueça de que é 190 para denúncia, que a gente mesmo não tem como fazer muita coisa, a não ser fazer um programa e falar sobre o caso. Mas o senhor pensa, avaliando o aumento dos casos, as medidas até agora, eficazes ou, peraí, a gente vai reavaliar, vamos endurecer ainda mais? Avalia pra gente essa situação, por favor. As medidas têm surtido efeito, Elaine. Se não fossem as medidas, nossos números seriam bem piores. É essa avaliação que a gente faz, né? Qual a estratégia que a secretaria, né, que a administração, nós passamos a utilizar agora? É a do testa e isola. Sim. E nós temos conversado bastante com a secretária Terezinha,
né? Tomara que nós tenhamos fôlego financeiro, né, Terezinha, para aguentarmos toda essa estrutura que foi montada. Sim. Então, esse Testa e Isola, ele mostra a realidade, aquilo que a Terezinha já falou aqui, né? Tu vê que de 100 consultas no dia de ontem, foram realizados 93 exames, né, para 20 casos positivos. Como é que era antes de você disponibilizar esses testes, né? A pessoa estava com sintoma, ia na secretaria, né, se encaminhava o teste, o PCR, não dava para fazer o teste rápido. O teste rápido temos esse problema, né, inclusive já falado por médicos, por especialistas, que é o falso negativo, né? Mas ia para o PCR e tinha toda aquela demora para vir o resultado, né? Então essa estratégia utilizada a partir de então, desde o início do mês pela Secretaria de Saúde, ela mostra essa realidade epidemiológica, né? E elimina aquela demora do resultado, né? Só que essa estratégia do Testa e Isola, já foi falado aqui, que é natural, quanto mais você testa, mais casos vão aparecer. Nós precisamos da compreensão das pessoas, né? Nós precisamos daquelas pessoas que estejam positivadas, que realmente fiquem em isolamento domiciliar, que façam o seu tratamento, né, que é receitado aí pelo médico, e aquelas pessoas que tiveram contato com essas pessoas, ou da família, ou algum amigo, enfim, que estão entre os monitorados, que hoje, até no boletim de ontem, estavam em 248 monitorados, que colaborem também. O que está acontecendo? Não é mesmo, Terezinha? Nós estamos enfrentando dificuldade com essas pessoas, a Secretaria está enfrentando dificuldade com esses monitorados, e muitas vezes até com os positivados, com denúncias desse pessoal estarem andando nas ruas, né? Estarem tendo contato com outras pessoas. Aí todo esse trabalho, todo esse planejamento da Secretaria de Saúde, ele prejudica, ele fica comprometido, né? Então nós precisamos da colaboração dos monitorados para que realmente fiquem em isolamento domiciliar, e também dos positivados, que dessa forma estarão aí nos ajudando. Eu aproveito a oportunidade, Elaine, porque são muitas informações, né? Sim. E as pessoas, elas fazem bastante contato conosco através das redes sociais, né? E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de fazer um esclarecimento entre o monitoramento e o isolamento domiciliar. Certo, o pessoal pergunta realmente. O isolamento domiciliar é aquilo que a gente pede, né, para as pessoas que estejam com algum sintoma. Na base de uma orientação. Isso, na base de uma orientação. O monitoramento que a Secretaria faz é entrar em contato com os monitorados, com os positivados, para ver a evolução dos sintomas. Então isso as pessoas têm que fazer essa distinção, né? A Secretaria, infelizmente, nós não temos a condição de ir lá e ver realmente se a pessoa está em casa. Mas o monitoramento, o contato, ele é feito. E aí quando chega alguma denúncia para nós entramos em ação, né, com os nossos órgãos fiscalizadores, né, para ver se as pessoas realmente estão cumprindo. Mas o isolamento domiciliar, ele depende muito da consciência da pessoa, né? O trabalho da Secretaria é fazer esse monitoramento. O monitoramento não é vocês estarem ali vendo se a pessoa saiu de casa ou não. Não, é a evolução da doença dela, da doença, sim. Aproveitando aqui um gancho, que o prefeito deixou sobre falsos positivos, negativo, essa questão toda dos exames. Dá para explicar para a gente? Muitas pessoas, nós até recebemos alguns vídeos, né, de cidadãos aqui de Otacílio Costa, falando, por exemplo, poxa, eu fui lá, primeiro não quiseram fazer o teste, depois eu fiz o teste lá, no caso, na UBS do Santa Catarina, que é a central de triagem, deu negativo, depois eu fiz em outro lugar particular, deu positivo. Por que esse conflito tão grande nos testes, Terezinha? Muita gente entra em contato com a gente, Elaine, e fala assim, secretária, eu quero fazer um teste. E por isso a gente deixa bem claro que para quem vai decidir o tipo de teste, se vai fazer o teste ou não, é o médico. Por quê? O médico, ele tem todo um protocolo a seguir, sabe, Elaine?
porque ele, além de ele fazer a triagem, conversar com o paciente para ver quais os sintomas, quando começou a sentir os sintomas, né? Aí, através disso ali, ele vai decidir que tipo de teste, se está na hora de aplicar o teste ou não, né? Mas isso tudo vai depender da pessoa ter noção de quando começou os sintomas. Não adianta hoje eu ir lá no centro de referência e começou a me dar uma dor de cabeça ontem. Sim. E hoje eu ir lá e falar pro médico, doutor, eu tô desde a semana passada com gripe. Começou hoje, mas a pessoa diz que foi semana passada. Sim. Para receber o teste, né? Aí o que acontece? O médico, ele vai aplicar o teste, né? Baseado no que eu tô passando para ele dos meus sintomas. E é claro, ele autoriza o teste, eu vou lá fazer o teste vai dar negativo. Sim. E aí, a partir daí, eu vou começando a sentir os sintomas. Começou por uma dor de cabeça hoje e vai aumentando meus sintomas. Aí, é claro, o teste da unidade deu negativo. Aí eu não estou melhorando, eu vou fazer um teste particular. Chega lá, vai dar positivo. Então, assim, gente, os testes, o teste ele é ótimo, mas ele tem que pegar a data certa que o vírus está desenvolvendo no teu corpo, senão ele vai dar um falso negativo, né? Você vai achar que não tem, né? E você vai estar contaminado. Por isso, a importância de falar a verdade para o médico, contar os sintomas corretos, né? Para que ele avalie e aplique o teste certo. Hoje nós temos quais testes na unidade do Santa Catarina disponíveis para a população? E se vocês recorda assim de cabeça, quais são mais indicados para cada período? Nós temos o PCR, que é o teste que é da secreção, né? É aquele teste do cotonete. É um cotonete, ele é posto numa narina e na outra, né? Coletado a secreção e feito. Esse teste eles aplicam de 3 a 5 dias com os sintomas. Então, se você começou no primeiro dia, no segundo dia com sintoma, você vai lá, é feito o teste e ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer do 3º ao 5º dia, né? Esse chama-se o PCR. Aí nós temos também o sorológico, né? O sorológico é um exame de sangue que também tem a data certa para aplicar ele. E temos também o teste rápido, né? O teste rápido é para ver como esse vírus, ele acaba tendo uma mutação, Elaine. Porque o teste rápido antes, aplicado com 7 dias, ele já aparecia, né? Sim. E agora já não mais. Agora nós já fizemos bastante experiência de aplicar o teste rápido com 7 dias, né? E ele dá um negativo e aplicar ele no 11º dia e ele dá positivo. Por isso que muitas vezes a pessoa vai lá e o médico dá o atestado e é importante a pessoa cumprir a risca aquele atestado, por quê? Porque dentro daquele prazo ali vai começando a desenvolver a doença. Se a pessoa vai lá, geralmente o médico vai botar aquela pessoa, pedir para ficar em isolamento. Em isolamento. É importante mesmo que não tenha feito um exame ou que tenha feito o exame dado negativo, que a pessoa fique ali. Cumpra certinho, né? E faça o teste na data que o médico pedir. Prefeito, o senhor falou sobre muitas informações. E a gente sabe que até se não fala em memória, semana passada nós estávamos, semana retrasada acho, nós estávamos sobre um decreto, né? E quais são os decretos agora que estão valendo? E para a gente poder relembrar, orientar a população sobre horário de comércio, delivery, praça. Eu lembro que a praça do Poço Rico está interditada em isolamento para a população. Recorda a gente, por favor, sobre esses decretos. Essa é uma pergunta importante, Elaine, porque são muitos decretos. Sim. Né? E isso acaba confundindo a nossa população, né? Até a gente procurou fazer, divulgar em slides. Sim, eu vi também. Eu quero ver se eu consigo achar aqui, para não me falhar a memória. Tá bom, enquanto o senhor procura, eu vou passar aqui para a Terezinha. Terezinha, vamos lá. A cidade passou aí por uma sanitização, né? Muitas pessoas nos perguntaram qual a importância desse processo e produtos,
se souber, é claro, que foram utilizados. Na verdade, a gente fez o orçamento de 3 empresas, né? A empresa que venceu foi a empresa de Lages, a Dedetizadora Barros, que fez toda a sanitização. A gente usou um caminhão, né, para fazer nas ruas central, e usamos também um motobomba para ter acesso aos comércios menores e lugar mais difícil do acesso ao caminhão, né? A vigilância sanitária tem ali todas as guias, quem tiver dúvida a gente pode até divulgar, né? Pelo Facebook ou na página de vocês o produto que foi usado, né? Então, assim, a importância dessa sanitização foi feita nos pontos principais, né? No comércio, hospital, as unidades de saúde, né? A gente levou bastante tempo para fazer isso, uma empresa bem comprometida. Fizemos nos postos de combustível também, que é um lugar, né? Muito trânsito, muito movimento, muita gente de fora, né? Principalmente na BR. E foi um sucesso a nossa sanitização, né? Contratamos também uma outra empresa para fazer no interior, né, das unidades básicas de saúde, prefeitura, farmácia básica, secretaria de saúde, também com 3 orçamentos, e quem fez foi a Pouso Dedetizadora, né? É bem importante porque a gente não sabe até onde está, né, a contaminação, principalmente nas unidades básicas de saúde, secretaria, farmácia básica, que recebe, né, um número grande de pessoas, né? Mas foi muito importante, é um investimento que vale muito a pena, né, Elaine? Infelizmente tem muitas cidades que não tem essa condição, acham desnecessário, mas nós, né, sabemos da importância, e isso tudo ajuda a cidade e ajuda a população a combater esse vírus, né? Pessoal, quero deixar aqui, né, o bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo. Nós temos aqui um bom número de otacilienses e até pessoas de fora nos assistindo. Sirlene, bom dia para você. Mara, Janete, Erlita, né, Márcia está aqui nos assistindo. Márcia Castilho falando, fique em casa. Né? E a Adriana Zanini está fazendo uma pergunta aqui, que eu vou passar aqui para o prefeito, e em seguida o senhor já pode falar sobre a questão dos decretos. Vocês estão entregando o kit Covid para o povo? Eu lembro que o senhor já falou sobre isso, mas é bom dar mais uma explicada para o pessoal. Não, nós não estamos entregando o kit Covid. O que o município aderiu alguns dias atrás foi a compra de medicamentos, né, adquirir os medicamentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, que é o CIS, onde nós já fizemos, o município já fez a encomenda, né, de ivermectina e hidroxicloroquina, né, que vai ser uma conduta médica. É o médico que vai receitar esses medicamentos. Então, não vai ser entregue como alguns municípios, né, fizeram, né, que tinha esse Covid, que as pessoas iam lá e pegavam. E sim, é o médico que vai receitar. Esse medicamento ainda não chegou, mas já está encomendado, né, de acordo com o pedido feito pela Secretaria de Saúde, e nós estamos aguardando a chegada desse medicamento para deixar à disposição na nossa farmácia básica, né, de acordo com a prescrição médica. Tá certo. Então fala pra gente agora, prefeito, sobre a questão dos decretos, quais estão valendo, né, e as principais medidas para a gente poder andar aí de acordo com o que a lei nos exige. Tá. O decreto 2.841, né, que é o decreto que está em vigor, que ele disciplina sobre a proibição dos eventos públicos ou privados com aglomeração de pessoas. É aquele decreto que visa evitar as festas, principalmente aquelas festas, todo tipo de festa com aglomeração, mas aquelas que nos incomodam, que são as festas clandestinas. Elaine, então ele é um decreto que ele prevê uma multa para o participante, né, do evento, uma multa de R$125, uma multa também para o proprietário do local e também para o organizador. Então esse decreto ele está em vigor.
Muita gente entra em contato conosco a respeito das missas e cultos religiosos, Sim, né? verdade. Esses estão disciplinados pelo decreto estadual, tá? De acordo com aquelas exigências do decreto estadual. Um outro decreto que está em vigor é o decreto 2.897, que é sobre a proibição do funcionamento de bares após as 20 horas. Então, aquele bar que predomina a venda de bebida e os jogos, né, esses estão limitados até esse horário das 20 horas. Né? O porquê disso? A gente tem que passar também a justificação, porque a gente considerou, a comissão considerou os bares como um ponto de aglomeração, né, a partir de determinado horário. Então as pessoas dizem, mas então é só após as 20 horas. Isso eu ia perguntar agora. É só após as 20 horas que pega o vírus. Na verdade, a tentativa, né, a finalidade desse decreto é evitar aglomeração. Né, porque após um determinado horário, o proprietário do estabelecimento desse bar, ele acaba perdendo a autoridade para cobrar alguma medida, né, alguma medida de combate ao Covid, como o uso de máscara, o distanciamento, a não aglomeração. Então essa é a finalidade desse decreto. Tá? Em relação aos estabelecimentos, né, como restaurantes, pizzarias, food trucks, pubs, esses estão, tem o decreto 2.899, né, que é permitido o funcionamento até as 23 horas, com entrada de público até as 22 horas. O decreto 2.898, né, que é proibida a circulação de pessoas na praça do bairro Poço Rico. Ainda está em vigor. Esse final de semana estivemos lá com a Defesa Civil, lá renovando as fitas de isolamento. O porquê, Elaine? Porque lá também era um ponto de muita denúncia, principalmente à noite, aos finais de semana. É um ponto de aglomeração de pessoas. O uso de máscara é um decreto que está em vigor, né, que no carro. Isso mesmo, que daí é disciplinado pela portaria da Secretaria de Saúde. Né? Então, o decreto 2.877, ele disciplina sobre o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e comércios. E o decreto, esse é mais novo, 2.907, que é em relação às instituições bancárias, né, que devem ter um atendimento presencial de, no mínimo, 5 horas diárias, 80% dos caixas automáticos, né, os caixas de autoatendimento devem estar em funcionamento, e um monitor para a organização das filas cobrando o distanciamento das pessoas. Houve uma necessidade, Elaine, de nós aumentarmos os agentes com poder de autuação, né, para cobrar a fiscalização dessas medidas já adotadas. Né? Nós já fizemos isso. A Secretaria vai montar as equipes, né? Tem 2 equipes já trabalhando, mas nós vamos aumentar essas equipes e vamos para a rua para fiscalizar. Né? Frisar aqui que não é a nossa intenção multar ou arrecadar com multas, e sim que as pessoas respeitem, né, aquilo que as disciplinas, né, as medidas que esse momento exige. Então, nós vamos estar nas ruas com essas equipes, né, conscientizando, conversando com as pessoas e autuando em medidas extremas. Com relação aos bancos e correspondentes, né, esse decreto já está valendo há alguns dias, já se enquadraram, estão se enquadrando. E uma outra questão, não é desejo da Prefeitura multar, é claro, mas pessoas já foram multadas. O valor, quando vocês receberem, há uma destinação? Qual é? Se o senhor souber agora, responder. A destinação é o combate ao Vai ser Covid. por combate ao Covid. Combate ao Covid. Em relação à sua pergunta das instituições bancárias e correspondentes, né, a respeito desse decreto, todos já foram notificados. Sim. Ou seja, todos já estão cientes. Sim. Tá? Foi mandado para todas as instituições bancárias e correspondentes esse decreto, inclusive, né, com protocolo também. E foi dado um tempo para adequação. Né? Então esse tempo ele já decorreu. A partir de então, a vigilância sanitária vai fazer a fiscalização em loco.
Falando em fiscalização, Terezinha, tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para você, mas falando em fiscalização, como está a fiscalização? Se você puder já adiantar quais são esses grupos que também passam a integrar com o poder, né, de fazer essa questão da multa, quais são esses grupos e como está funcionando a fiscalização, não só para comércio, mas para pedestres, né, porque a gente vê ainda, infelizmente, algumas pessoas sem uso da máscara. E é triste porque além de não estarem usando máscara, Elaine, a gente vai conversar e muitos são mal educados com a gente, entendeu? Eles se acham na razão de que não devem usar, né? Então aí a importância, como o prefeito falou, o nosso trabalho, a gente tenta orientar, conscientizar as pessoas, sim, né? Mas eu também não posso, quando estou orientando, conscientizando, conversando educadamente com a pessoa, deixar que essa pessoa, né, bata o pé e diga que não vai usar e saia ilesa disso. Então, por isso a importância, né, da autuação. Como eu falei, o nosso comércio é grande, a nossa população, né, nossa cidade é grande, nós tínhamos um número pequeno de fiscais, né, isso aí estava bem complicado para a gente, porque faz uma operação, mas tu não tem os fiscais para autuar as pessoas, né? O trabalho fica aqui. Então agora a gente conseguiu, através do jurídico, aumentamos, né? Agora nós temos umas agentes comunitárias de saúde que vão ter o poder para multa, agente de endemias, né? E vamos fazer, a portaria ficou pronta ontem, nós vamos fazer um treinamento, porque também não adianta pôr essas pessoas na rua sem um bom treinamento. Elas vão passar por treinamento com a vigilância sanitária, que é o órgão responsável, sim, que trabalha todo dentro de um decreto, dentro de um protocolo estadual, né? Então, nós vamos fazer o treinamento desse pessoal e essa equipe vai para a rua, né? E aquela coisa, a gente conversa, a gente conscientiza, mas se for preciso fazer autuação, a gente vai fazer sim. E no caso do cidadão bater pé, vocês têm até como chamar a polícia, né? A polícia e os fiscais vão estar ali e vão autuar. Vão autuar mesmo. Terezinha, uma pergunta aqui para você, deixa eu ver se eu não perdi, eu assinalei aqui, tá? Dos funcionários da área de saúde, tem muitos contaminados? Pergunta do Evanir de Oliveira. Na verdade é natural, né, que os profissionais de saúde, eles acabem se contaminando porque tem um contato direto. Por mais cuidado, por mais paramentado, né, que estejam, prova disso, infelizmente, onde tivemos mais uma morte em Lages de um médico, né? Sim. E temos sim funcionários da saúde que estão contaminados, né? Trabalhamos a partir do momento que surge algum sintoma em algum funcionário nosso, né, a gente já encaminha ele no médico, passa por consulta, sim, e o médico já dá o atestado para ele ficar, né, isolado em casa para que não contamine a equipe, porque nós sabemos que a equipe não é muito grande, né, é muito serviço para o tamanho da nossa equipe, né, e quanto mais pessoas se isolarem, mais difícil vai ficar nosso trabalho, né, Elaine? Mas graças a Deus temos bastante consciência quanto a isso, né? Temos no centro de referência, nós não tínhamos nenhuma pessoa infectada, mas na semana passada uma das técnicas se infectou, só ela, porque sim, quando começou a aparecer os sintomas, ela já foi para casa, o médico já entrou com atestado para ela fez o teste e deu positivo. Do centro de referência temos uma pessoa só infectada. Secretaria de Saúde, já tivemos 3 pessoas, mas assim, as 3 pessoas, uma está em isolamento em casa, já está no final do tratamento, né? E é como eu disse, a importância da pessoa cumprir certinho. Apareceu os sintomas, né? Avisa, hoje eu não estou bem, estou com esse sintoma. Vai no médico, chega lá, o médico manda para casa. Por isso que não teve mais contágio, sim, né? Por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde. Começou por uma pessoa da Vigilância Sanitária, aí foi para uma pessoa da Vigilância Epidemiológica, né?
tivemos uma recepcionista e um motorista, né? Então, assim, a importância da consciência dos funcionários, né? E da gente também fazer a parte nossa em isolar eles, né? Para que se curem logo e voltem ao trabalho. A Adri, acho que dito que é Adri e Paulo, né? É um perfil dizendo aqui: vivenciei mesmo a Terezinha e sua colega sendo xingadas ao cobrar. Foi desagradável, xingaram com palavrões ela e sua colega de trabalho. Se fosse ali um homem ou um policial, ele não teria xingado, deixaria de querer ser macho na hora. Né? Palavras aqui da Adri e Paulo. Difícil. É difícil, isso na verdade acontece muito porque a gente conversa, tenta conscientizar as pessoas e eles se acham no direito de que eles estão corretos. E como eu sempre falo, não é só o teu problema de tu se proteger. Se tu não quer se proteger, se o problema for só com você, tudo bem, mas tu tem que dar proteção para a população, porque se tu não tá usando máscara, tu tá contaminando a população, né? Não é uma decisão tua. Sim. Né? Pessoal, só lembrando aqui a vocês, e eu vou passar aqui, depois que eu falar a atualização, eu vou passar para o prefeito Karine Amaral Coelho dizendo: o vírus só circula à noite. Eu vou deixar essa para o prefeito, mas deixa eu só atualizar você que entrou agora, nós estamos com mais audiência. Em Otacílio Costa foi confirmado 291 casos da Covid-19 no boletim emitido ontem às 20 horas pela Secretaria de Saúde. Desses 291 casos, 168 pessoas já estão recuperadas. Nós temos hoje uma pessoa internada e, infelizmente, na cidade nós já tivemos 3 óbitos. Algo que eu falei de um cálculo pessoal que fiz ontem à noite para a gente poder falar aqui no programa, é que só nesses 15 dias, nesse mês de agosto, foram notificados 151 casos da Covid-19 aqui no nosso município, desde o primeiro boletim, que foi dia 2 de agosto, até o boletim de ontem. Somando todos esses casos do mês de agosto, deu 151 casos confirmados, né, pessoal? Então, a gente precisa cuidar. Elaine, eu acho uma ignorância as pessoas, né, essa é a minha opinião pessoal, Pode falar. As pessoas virem com essa que o vírus só circula à noite. Você concorda comigo, se um bar ele é aberto o dia todo, ele tem o livre-arbítrio para ficar aberto o dia todo, ele não está sendo prejudicado esse bar, porque ele está aberto, né? Sim. Agora, você acha que tem necessidade, em plena pandemia, com tudo que a gente está passando, um bar ele precisar ficar aberto depois das 8 até madrugada, né? Com aglomeração, com pessoas... Porque tu tá dentro de um bar, tu tá bebendo, tu não vai tomar um gole de bebida e pôr a máscara, isso não existe. Sim, infelizmente, isso aí... Não existe, tu tá ali num copo de cerveja, toma um gole e põe a máscara. Isso não tem. Se tá dentro de um bar bebendo, tu tá sem máscara, Sim. né? Se tu tá bebendo dentro de um bar, tu começa a conversar, daqui a pouco tu tá aglomerado, né? Então eu acho assim que esse negócio de que vírus só pega à noite, só tem à noite, não. Nós temos restrições, né? Tanto que o nosso comércio, ele tá restringido também. Se vocês olharem dentro do comércio... se a capacidade é para 100%, está diminuída em 50%, né? Então as pessoas precisam deixar a ignorância de lado, né? E se atentarem para isso. Tudo que vocês puderem colaborar, vocês não vão estar ajudando eu, o prefeito. Sim. Vocês estão fazendo para vocês mesmos. Porque é muito triste, e eu convido essas pessoas que ficam com ironia de que o vírus só tem à noite, que isso, que aquilo, que aquele outro... que vão no nosso centro de referência, que vão no nosso hospital, numa hora de transferência, para ver que tristeza é a gente estar de mão atada lá com o paciente, com a saturação baixando, precisando de oxigênio, tu tá ali lutando, brigando com o médico para conseguir uma vaga no Tito Bianchini, e quando a gente chega, como aconteceu muito comigo, de fazer transferência do paciente... E tu chega lá no Tito Bianchini e tu se depara com aquele monte de ambulância, uma atrás da outra, esperando para
descer as pessoas e tu tá com teu paciente lá, saturação baixa, a técnica assustada, a gente assustado, rezando para que dê tudo certo, aí tu vai ver que a tua ignorância não leva a nada, sabe? Que tu fica de mãos atadas dependendo de um sistema que está super lotado. Né? Eu falei aqui, se me falha a memória, o boletim de ontem em Lages, leitos de UTI 95% ocupados. Ocupado. E daí tu faz o quê? Tu faz o quê com esse paciente? Tu só tem que rezar e pedir para Deus para que logo encaminhe essa vaga e que essa pessoa se recupere. Então é muito triste e é muito fácil para quem não tem noção, para quem não está acompanhando nós da saúde, como é triste uma pessoa ela ir regredindo e tu tá ali tentando fazer a saturação aumentar, tentando fazer o ar voltar e não conseguir, e o sistema tá ali, ó, super lotado, entendeu? E os médicos batalhando por uma transferência. Então eu acho assim, ó, que agora chega de ironia, chega de politicagem, que eu acredito, Elaine, que o Brasil tá desse tipo por tanta politicagem barata, sabe? Que esse vírus é uma gripezinha, que isso não existe, e aí tu só vai se deparar da gravidade do vírus na hora que chega numa pessoa conhecida sua, entendeu? Eu acho que agora é hora de cada um ter consciência, cada um ajudar um pouco, porque é muito fácil a gente não dar bola para isso enquanto não chega num familiar da gente, numa pessoa que a gente gosta, né? Hoje, infelizmente, tivemos um óbito na cidade de Agrolândia. Sim. O tio do nosso vice-prefeito, né? Mais uma vítima de Covid. Então é muito triste isso, ir perdendo as pessoas, né? É triste quando a gente não conhece, né? São percas, mas mais triste ainda é quando acontece. Por exemplo, na nossa cidade nós já temos, 3 óbitos, né? Sim. Então, assim, é muito preocupante, é muito triste para esses familiares e para a gente que acompanha tudo isso. E assim, entendo essa fala até mais apaixonada, né, da Terezinha. A gente tem acompanhado direto essa questão da Covid, né, jornalista. Meu pai no Rio de Janeiro teve a Covid-19, foi uma preocupação tremenda da família, achamos até que ele não aguentaria, ele não conseguia levantar da cama, né, de tão fraco que ele ficou, mas graças a Deus meu pai se recuperou. Mas eu estive, por exemplo, junto com a Maria Carolina, a gente esteve cobrindo o velório do Tigrão, né, do Geraldo. Foi um momento muito emocionante, eu mesma não lembro, acho que eu estive com ele 1 ou 2 vezes fazendo matéria, vendo em outros momentos, mas a gente sente a dor da família. Eu chorei ali naquele velório como se eu conhecesse há anos, mas é a empatia. A gente precisa sentir a dor do outro e fazer de tudo que é possível para que o outro, para que a gente não venha colaborar para esse vírus se ganhar cada vez mais pessoas e contaminar cada vez mais pessoas. Porque quando a gente vê de perto, eu não vi essa cena que você está falando do Tito Bianchini, mas eu posso imaginar a angústia. É muito triste. Né? E deixa eu falar aqui alguns recadinhos para vocês. Silvana Mello diz: meu apoio total a Terezinha e todos aqueles que lutam diariamente contra esse vírus. Silvano Antunes dizendo aqui: bom dia, parabéns ao Correio Tacilense pelo serviço público que vem prestando e à Secretaria de Saúde pelo empenho, sem perder o foco e dedicação. Evanir dizendo: há um percentual muito alto de contágio, mas também há um bom número de recuperados, graças a Deus. Salete está dizendo aqui: bom dia, eu acho uma ignorância muito grande do povo. O problema está aí e todos sabem que é grave. Ninguém entende. Não é prefeito, nem governador, nem presidente que tem que nos cuidar. Cada um tem que ser responsável por seus atos, né? Salete deixando aqui o recado dela. Muito bem, prefeito. Sobre essa questão do vírus só circula à noite, a Terezinha falou aqui pra gente, mas eu quero também deixar o senhor poder fazer uma consideração sobre isso. A Terezinha falou e disse, né? A tentativa de todas as medidas, de todos os decretos, é buscar
né, o maior distanciamento, o maior isolamento possível. Sim. Nós temos, né, uma recomendação que foi feita para todos os municípios de Santa Catarina, do Conselho Estadual de Saúde, que procurem, no mínimo, 60% de isolamento. Então, todas as nossas medidas, Elaine, elas visam isso. O que eu percebo no comércio local, né, durante o dia? O comércio está nos ajudando, os proprietários, né, estão bem cientes dessa situação. Percebo uma grande parcela das pessoas também consciente né, dos cuidados que temos que ter, do uso de máscara, mas tem um percentual pequeno ainda, né, que não estão conscientes e que acabam prejudicando. Como eu estava falando aqui, volto lá no início da minha fala, né, todo o esforço da Secretaria, né, com essas testagens, né, até desde que a central foi criada, foi estruturada, Elaine, até esse momento, foram feitos pela central, importante dizer, não estou falando aqui de exames particulares, e sim de exames realizados pela central. 1.188 exames. Se você for ver esse percentual dentro de uma população de 20 mil habitantes, isso dá um percentual de 5,94%. Então é um bom percentual de testagem que te dá uma realidade, que aí nós vamos lá para aquilo que estava falando, mas está alto o número de casos confirmados, realmente, né, está alto, mas estamos testando também, temos aí em torno de 120 casos ativos, mas todo esse esforço da Secretaria, né, do município de colocar à disposição das pessoas esse exame, ele acaba sendo prejudicado por essas pessoas que não se conscientizam, né, ou desses monitorados, voltar a falar, as pessoas que estão monitoradas e não ficam em isolamento, até mesmo os testados, né, que tem que ficar em isolamento e não ficam. Né, tem muitos assintomáticos por aí, né, tem muitas pessoas assintomáticas que estão infectadas, né, estão transmitindo o vírus e não tem sintoma nenhum, acham que estão legal. Esse é o problema, né, dessa doença, né? Isso não é mais um vírus, Elaine, isso se tornou uma doença que, por enquanto, não tem, né, uma vacina comprovada, né, eficaz, não tem um tratamento comprovado que seja eficaz, e nós voltamos tudo ao que nós falamos lá no início, que é a questão dos cuidados, do distanciamento social, do isolamento. Então essas medidas, elas têm a finalidade de proteção à saúde pública, né? E volto a frisar aqui, não são medidas para agradar, elas não vão agradar a todos, né? Em algum momento ela vai ser injustiça, essas medidas vão cometer uma injustiça com algum segmento ou com alguma pessoa, mas são medidas que têm a finalidade de proteção à saúde pública, de isolamento. Certo. Terezinha, mandaram uma pergunta aqui para mim, por que, por exemplo, tem uma pessoa aguardando exame e quando sai a atualização do boletim, saem, por exemplo, que 15 pessoas testaram positivo naquele dia. Porque a pessoa não está entendendo. Essa pessoa que está aguardando o exame, o que acontece? Justamente, ela passa pelo médico e não está no dia certo de ela fazer exame. Sim. Então, o médico ou solicita o exame, ou também o médico pode ter coletado o exame, o PCR, que é aquele que vai para o LACEN, e está aguardando o resultado desse exame vir para ver o resultado, né? E esses outros são feitos lá no centro de referência, né? Então testou 15, por exemplo, 15 exames positivos, 15 pessoas reagentes, por quê? Porque tem os exames que são feitos no dia, na unidade básica de saúde, sempre em torno das 17 horas até as 17h30 é feito o fechamento, né? Os laboratórios particulares passam para nós durante o dia, né? Aí a equipe da saúde tem todo aquele trabalho de sentar, fazer o fechamento daquele dia de quantos positivos que deu. Ali tem todo aquele trabalho do monitoramento, de ligar para ver como que o trabalho é complicado, Elaine. Eu recebi um positivo, né, um reagente.
o laboratório passa para mim, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa, eu tenho que fazer uma investigação com essa pessoa, com quem ele esteve em contato, para mim monitorar as pessoas que tiveram contato, quem convive na casa, né? É feito todo um estudo, um trabalho dentro disso ali. Então, assim, o boletim geralmente ele é divulgado lá pelas 6 horas da tarde, em torno disso. Depende muito de como o laboratório está passando esses exames para nós. Então, volto a frisar, quando tem, por exemplo, aguardando um exame, geralmente quando está aguardando esse exame, ele foi para o LACEN, né, coletado, né, aquele exame do cotonete coletado, é levado em Lages, a regional ela manda para o LACEN e ele tem 72 horas para mandar o resultado. Então, por isso que no boletim aparece ali, aguardando um resultado. Entendemos. A Adriane Paulo falando aqui, as enfermeiras dos serviços gerais que fazem a higienização, a limpeza todos os dias, Deus os proteja, né? Amém. Amém. Terezinha, para a gente encerrar, por exemplo, a gente sabe que a Secretaria de Saúde e o mundo inteiro, enfim, tem falado para as pessoas ficarem em casa, evitarem viagens, mas não está proibido viajar, né? Vamos colocar assim. Então, quem viaja, seja a lazer, a trabalho, enfim, e retorna depois para a sua cidade, no nosso caso, Otacílio Costa, quais são as orientações para essas pessoas? Que às vezes vão viajar de férias, por mais que a orientação é não viaje, mas vai viajar de férias, vai viajar porque precisa, enfim, estar com algum parente. Essa pessoa retorna depois de alguns dias fora, né? Qual a orientação? A nossa orientação é para que sempre fiquem, prestem atenção nos sintomas, né? Sim. Por exemplo, tivemos um aumento grande, né, depois do Dia dos Pais, já por falta de conscientização das pessoas. A gente pede para que não se aglomerem, não se visitem, mas infelizmente é um costume, né, de estarem reunidos e as pessoas ainda não tiveram consciência de que muitas vezes tu prova o teu amor não estando com a pessoa nesse período, mas evitando de contaminar a pessoa. Então, se for analisar, Elaine, depois do Dia dos Pais, teve um aumento absurdo de consultas de pessoas com sintomas, né? Nós pedimos muito para que tenham consciência, agora não é a hora de passeio. Claro, se tem que viajar a trabalho, infelizmente, né, as pessoas não vão poder deixar de trabalhar. Mas a questão de passeio, de visitas, eu acho assim que agora é uma hora da gente evitar isso tudo, né? Esperar passar, porque é muito triste tu ir lá viver um momento bom com pessoas que você gosta e de repente a pessoa está contaminada, ou você ou alguém da tua família está contaminado. Então é uma questão de consciência de cada um, né? E quem for viajar, né, que preste atenção nos sintomas, porque e estudem um pouco, né? Por exemplo, eu vou para tal região, como é que está o índice lá? Mas lá em tal cidade tem pouquinhos casos, mas essas pessoas estão sendo testadas, elas estão tendo o apoio que nós, saúde, estamos dando dentro de Otacílio Costa. Eu falo isso, Elaine, porque eu tive contato de várias pessoas, Lages, cidades vizinhas, Posedor, que entraram em contato comigo, ver se poderiam vir para cá, passar por consulta e fazer o exame, porque nas cidades não está sendo aplicado o exame, não tem acesso ao exame como nós temos aqui, entendeu? Então, mas tal cidade lá tem só tantos casos, mas será que realmente só tem esse tanto de casos? Né? Estão tendo o apoio da saúde, estão sendo testados, né? Eu falo isso porque hoje nós temos o centro de referência ali, ninguém fica sem ser atendido, claro, às vezes está lotado, né? Eles pedem para que retorne ou no período da tarde ou no outro dia, né? Temos também o hospital que recebe as pessoas, ninguém fica sem o atendimento. Nós temos 2 ambulâncias, Elaine, só para encaminhar as pessoas. A pessoa chega numa unidade de saúde, está com sintoma gripal, ela não vai ser atendida naquelas unidades de saúde. Ela tem que ser encaminhada para o centro de referência. A gente tem os motoristas paramentados que vão lá, com toda a segurança, encaminham a pessoa ali, né?
Temos as ambulâncias para transferência, que são ambulâncias só Covid, né? Então não tem perigo nenhum lá. Mistura, Não, os não pacientes. podemos. Então é que nem eu falo, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. E eu agradeço muito ao nosso prefeito que está dando todas as condições de trabalho, porque infelizmente nós sabemos que tem muitos municípios que não têm condições de trabalho, né? Que vem a verba e que realmente não investem nisso ali, né? E nós, graças a Deus, nós temos toda a condição de trabalho, nós temos os veículos próprios destinados para isso ali, nós temos as paramentação, nós temos funcionários, então a gente agradece muito pela condição de trabalho que faz toda a diferença. Tá certo. Prefeito, por favor, o senhor pode também fazer alguma consideração que eu não tenha perguntado, né? Mas é importante, se o senhor queira colocar, fique à vontade. Elaine, só dizer que são novos tempos, né? Muitas vezes a gente reluta para as mudanças, né? Mas elas aconteceram, né? O vírus está aí, né? A doença está aí, né? O ano passado a gente acompanhava pela TV, né? China, Japão, né? Aquelas pessoas todas com máscara, né? Muitas vezes a gente ficava pensando, né, mas é necessário isso mesmo, né, as pessoas estarem com máscara, e isso chegou até nós, né, retardou um pouco, mas chegou para a nossa realidade. Então são novos tempos de novos cuidados, né, desde aquele tradicional aperto de mão, né, que nós costumávamos dar uns aos outros, o abraço, né, é difícil falar isso, mas deve ser evitado, né, nesse momento. A máscara é um item hoje, é um acessório, né, indispensável para a nossa vestimenta, né, o distanciamento social, a questão do isolamento, né, Elaine, de sair somente o necessário. Né? Nós temos que aprender a viver com o coronavírus. Esse é esse novo tempo que eu me referi. E aprender a viver com o coronavírus tem que ser dentro de uma responsabilidade, de se cuidar e de estar cuidando das outras pessoas também, né? Porque desta forma, com essa responsabilidade, com esse respeito, né, às normas de segurança, tudo aquilo que nós já estamos careca, né, com os cabelinhos brancos de saber, vai estar ajudando o trabalho da Secretaria de Saúde. Né, se o isolamento, aquelas pessoas que precisam ficar em isolamento domiciliar, respeitar isso, né, a Secretaria continuar trabalhando, continuar testando, acredito aí que brevemente nós vamos diminuir bastante entre os casos confirmados e os recuperados, né, e aí começa a passar aquilo que a secretária falou aqui no início, que é esse pico. Né, na torcida também, com bastante pensamento positivo, para que tenhamos uma vacina eficaz, né? Tem muitas vacinas em testes no mundo, né? Tem esses tratamentos, né? Esses medicamentos chamados tratamentos preventivos, que não tem ainda uma comprovação, né? Mas aquelas pessoas que acreditam e que o médico receita, se acreditam, tomem esses medicamentos, mas que não se descuidem, né, que tenham todos os cuidados, né, desse novo tempo. Né. Já aconteceu comigo de eu sair da minha casa e esquecer da máscara, né, mas eu voltei para pegar a máscara, né, porque é um novo tempo. Né. Muitas vezes você sai meio apressado, enfim, para fazer uma questão ou outra, né, evite a aglomeração, né, o álcool em gel tem que estar como está aqui, em cima da mesa, né, vamos utilizar, lavar as mãos com frequência, questão de não ficar muito perto. Dessa forma vai estar colaborando aí os trabalhos, e com fé em Deus, né, temos certeza, com fé em Deus e a nossa união, a nossa união, a nossa conscientização, a gente tem certeza que vai vencer esse momento difícil aí pelo qual estamos passando. Prefeito, última pergunta aqui para o senhor, depois eu vou fazer a leitura aqui dos últimos comentários. Fechar comércio? Nesse momento está descartado. Descartado, tá? Nesse momento está descartado. Lembrando, Elaine, importante, né, ainda ontem cedo não pudemos fazer a nossa reunião semanal na sexta-feira.
fizemos ontem pela manhã, mesmo, Terezinha. Então nós temos uma comissão que se reúne, que avalia a semana, que faz uma avaliação dos trabalhos, como é que está a questão dos testes, como é que estão os procedimentos lá na central de triagem, como é que está esse trabalho dos monitorados, que nos preocupa bastante. As pessoas fazem contato conosco pelas redes sociais, é passado tudo para essa comissão, para os responsáveis. Temos uma assessoria que fala conosco com base em números, em dados, em estatísticas, né, que nossas decisões também são baseadas nessa assessoria. Então, isso de uma semana para outra ela pode mudar. Tá? Tenho percebido também que é importante as pessoas ficarem sabendo que ficarem com essa informação e sabendo que esse debate a respeito do coronavírus ele também está regionalizado. Eu vejo que tanto o consórcio de saúde como o Amores estão procurando tomar decisões em conjunto. Por quê? Porque nós já percebemos, né, Elaine, que os municípios da região não são ilhas, né, eles estão interligados entre si. Então também não adianta o município de Otacílio Costa fazer um lockdown, fazer um fechamento, se Lages continua aberto, as pessoas vão lá para Lages. Né? Então é importante as pessoas saberem desse debate regionalizado, que muitas coisas estão sendo debatidas a nível regional, como a compra desses medicamentos, né, os chamados, que não sei se é o termo correto ou não, mas chamados tratamentos preventivos. Né? Então esse debate está regionalizado e nós aqui na nossa cidade nós temos uma reunião semanal que é feita essa avaliação e em cima disso são tomadas as medidas. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por você estar com a gente até agora, você que assistiu esse programa, você que compartilhou. Se não compartilhou, compartilhe aí para que essa informação chegue a mais pessoas, principalmente mais pessoas aqui de Otacílio Costa. Nós agradecemos então, né, cada pessoa que fez o seu comentário. A Zoraia está mandando aqui bom dia, Luiz está falando aqui parabéns pelo trabalho de vocês. Isabel Coelho está dizendo bom dia, que todos tentem fazer o melhor, gratidão, ela falando. Maria Bernardina falando aqui, né, se alguém pudesse criar uma máscara transparente de silicone seria ótimo. É verdade, né? Dá para ver o sorriso das pessoas. O Valcinei Lima falando aqui, bom dia, parabéns a toda a equipe de saúde que estão à frente todos os dias na batalha, para que a situação do Covid-19 venha a melhorar em nosso município. Carmen Pereira dizendo aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Agora é esperar que o povo faça também a sua parte. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter estado conosco. Hoje à noite, aqui na TV, na CO TV, nós temos mais programações. Você pode acompanhar com a gente. Temos programações hoje à noite, quarta-feira, quinta-feira. Sempre levando até você informação de qualidade, sempre estando bem pertinho de você. Quero agradecer ao prefeito por ter estado conosco mais uma vez. Muito obrigada, prefeito. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe do jornal pela oportunidade. Obrigada, Terezinha. Obrigada também. E força. Obrigada. Obrigada e força. Obrigada. A você e toda a sua equipe. Obrigada. Gente, finalizar também demonstrando nossos sentimentos ao vice-prefeito, né, que perdeu tio e padrinho. Tio e padrinho hoje, né, por causa da Covid-19. Então fica aqui os nossos sentimentos. Que Deus possa confortar o coração da família. Até um próximo momento, pessoal.
Dr. Melek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas. Anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz. Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar, sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio tá silêncio, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio tá